Bom, a gente sabe que Dragon Ball foi uma obra que fez um sucesso simplesmente gigantesco e, como era de se esperar, consequentemente veio milhares de jogos da franquia. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui um iceberg dos jogos de Dragon Ball, trazendo algumas curiosidades, alguns easter eggs, segredos. Então você já vai me ajudar demais com seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Dragon Ball Budokai AF. Pra quem não sabe, Dragon Ball Budokai AF é um mod de Dragon Ball Budokai 3. E o que mais surpreende nesse mod é o sucesso gigantesco que ele fez lá na época do PS2. E eu falo isso por experiência própria, já que quando eu ia direto na feirinha do rolo comprar uns jogos de PS2, eu sempre encontrava esse mod. E esse mod ele não acrescenta nada no jogo em si, ele apenas troca as skins de todos os personagens e também troca as skins de alguns mapas. Eu acho que o que mais chama atenção nesse jogo é que eles acrescentaram Super Saiyajin 5, mas como eu disse, o mais impressionante é ver um mod na época do PS2 fazer tanto sucesso assim. E eu queria saber se algum de vocês aí, que nem eu, ficava puto na fase do Nappa Super Saiyajin 4, que a batalha sempre travava, cara, era simplesmente insuportável. Big Flash do Vegeta. No jogo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, quando o Baby Vegeta vai soltar o Final Flash, que é o seu Ultimate Attack, o dublador por algum motivo fala Big Bang Attack ao invés de Final Flash. Algumas pessoas enxergam isso apenas como um erro de dublagem, outras já enxergam como uma referência a outro erro de dublagem. Porque pra quem não sabe, isso começou lá no anime de Dragon Ball GT, onde o Baby Vegeta ele fala Big Bang Attack na hora de soltar o Final Flash. Então algumas pessoas enxergam isso como uma referência proposital ao anime, outras pessoas enxergam como realmente uma falha na dublagem. O primeiro jogo de Dragon Ball. O primeiro jogo de Dragon Ball se chama Dragon Ball Daihikyo. Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Ele foi lançado em 1986. Ou seja, faz realmente muito, mas muito tempo. Pra vocês terem uma noção, o anime de Dragon Ball ele estreou em 1985. E o jogo ele é simplesmente aquele joguinho de naves, sabe? Que você tem que ficar destruindo meteoro. Que era um estilo bem famoso nessa época. E nesse jogo, o Goku está em cima de uma nuvem voadora. E ele simplesmente tem que derrotar os inimigos que aparecem ali pela frente. Muito louco ver a qualidade daquele jogo e comparar com os jogos de hoje, né? É outro nível. Gogeta vs Broly. Cara, essa é uma das rivalidades que eu posso dizer mais aleatórias de Dragon Ball, porque ela começou nas intros dos jogos sem explicação nenhuma, sabe? Na intro de Dragon Ball Budokai 3, é onde a gente vê o Gogeta lutando contra o Broly, eles repetem essa mesma batalha na intro de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Ou seja, é uma rivalidade que foi criada meio que do nada, mas que depois de muito tempo, em 2018, veio a ser canonizada no filme de Dragon Ball Super Broly. O braço do Mirai Gohan. Em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, um dos personagens jogáveis que a gente tem é o Mirai Gohan. E o que mais chama atenção é que quando você vai jogar com o Mirai Gohan Super Saiyajin 1, ele tem os dois braços. Porém, durante a luta, em todos os golpes ele utiliza apenas um braço. O que dá a entender que ele realmente não teria os dois braços, que ele teria apenas um, porém decidiram fazer essa censura nele para o jogo ficar mais leve. Android 18 vs Zangia. Uma das características de Dragon Ball Budokai Tenkaichi é que sempre antes da luta, a gente tem alguns personagens falando uma frase icônica antes da luta, ou até mesmo dialogando com o seu adversário. E em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, quando você escolhe Android 18 para lutar com a Zangia, no começo da batalha, a Zangia fala que o marido da Android 18 é bonitinho, é fofo, algo do gênero, e Android 18 chama a Zangia de vadia, cara, simplesmente genial. E é um diálogo que infelizmente não aparece em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, porque obviamente eles censuraram. As fusões de Dragon Ball Budokai 2. Se a gente pega cada jogo da trilogia de Dragon Ball Budokai, é interessante que cada um tem uma coisa que o torna único. Em Dragon Ball Budokai 1 a gente tem muitos minigames, em Dragon Ball Budokai 3 a gente tem a viagem pelo mundo de Dragon Ball, e em Dragon Ball Budokai 2 a gente tem as fusões que foram feitas apenas para o jogo. É interessante porque, se eu não me engano, esse foi o primeiro jogo de Dragon Ball que criou novos personagens para o próprio jogo. A maioria deles são fusões feitas entre
entre personagens. E aí a gente vai ter a fusão do Yantia com o Tenshinhan, a fusão do Majin Buu com o Freeza, do Goku com o Mr. Satan, entre várias outras. E o mais estranho é que essas fusões existem apenas no Budokai 2 e eles decidiram abandonar essas fusões no Budokai 3. A quebra da quarta parede. Esse aqui, ele é um easter egg bem louco, cara, e que eu particularmente fiquei até assustado. Em Dragon Ball Budokai 3, se você passa por volta de 10 minutos numa luta sem nem sequer se mexer, sem clicar em nada, o personagem que você controla, ele começa a olhar para a câmera, ele começa a olhar para você, como se ele falasse: "Aí, meu irmão, você não vai jogar não? Qual que foi?" Esse foi um easter egg que eu não acreditei de início. Eu fui testar aqui no meu Budokai 3 e eu fiquei com o cu na mão, porque eu já sou muito medroso, e eu fui fazer isso às 3 horas da manhã. Então ver o Saibaman me olhando com aquela cara 3 horas da manhã fez eu ficar com o cu na mão, mas enfim, tá aí o segredo pra vocês. Gotenks e a sua cantoria. Em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, quando você está jogando com Gotenks e vai trocar o personagem para outro, o Gotenks ele fala a seguinte frase: "Peanut Butter Jelly Time". Não liga pro meu inglês, eu sei que é muito bom. Pra quem não sabe, essa frase, na verdade, ela vem de uma música que também se chama It's Peanut Butter Jelly Time. Então, por algum motivo aí, a produção decidiu colocar essa referência que eu particularmente gostei muito. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Referências em Legacy of Goku 2. Legacy of Goku foi uma trilogia que fez bastante sucesso no Game Boy, e no Legacy of Goku 2 a gente tem uma referência bem interessante, não só uma, mas eu diria 6, e quando você entra em uma espécie de biblioteca, você consegue encontrar uma referência a 6 jogos que fizeram muito sucesso naquela época. No primeiro quadrinho a gente consegue ver o Final Fantasy 2, no segundo a gente consegue ver Zelda A Link to the Past, no terceiro a gente consegue ver Chrono Trigger, no quarto a gente consegue ver Mega Man X, na verdade esse nem parece tanto com o Mega Man X, no quinto a gente vê o jogo Secret of Mana, e no último a gente tem o jogo Super Metroid. O mais interessante é ver como que alguém conseguiu encontrar esses jogos nesses CDs que tem simplesmente 3 pixels, tá ligado? Tipo 9 pixels. Cara, é simplesmente muito difícil de ter encontrado isso, mas enfim, é uma referência bem legal aí. Bulma no Budokai 3. Esse com certeza é um dos maiores mistérios que os jogos de Dragon Ball já tiveram, e eu vou explicar essa história pra vocês. Em Dragon Ball Budokai 3, a gente tem muitos personagens jogáveis, porém a gente não tem a presença da Bulma, e é até justificável pelo fato da Bulma não ser uma guerreira, né, por ela não lutar, tal, enfim. Porém, a galera começou a questionar a ausência da Bulma quando eles foram no modo treinamento do jogo, no qual a Bulma ajuda a gente a usar as cápsulas do jogo. Só que o que é mais interessante aqui é que a gente consegue ver o modelo 3D da Bulma. Então isso começou a despertar a curiosidade dos fãs, o porquê que a Bulma não estaria no jogo se a gente já tem um modelo 3D dela. Então começaram a entrar nos arquivos do jogo e descobriram a voz do narrador chamando pelo nome da Bulma, falando Bulma versus fulano, sei lá o que, e não só da Bulma, como de outros personagens como Dodoria e o Zarbon, o que deu a entender que realmente a Bulma era pra estar no jogo, porém por algum motivo ela não está. E foi aí que algumas pessoas começaram a teorizar de que para liberar a Bulma você tinha que zerar o jogo 100%, comprar tudo na loja, simplesmente fazer tudo no jogo para você conseguir liberar ela. Porém, isso era uma mentira, você não conseguia liberar ela de maneira alguma. Até que no ano seguinte foi lançado Dragon Ball Budokai 3 no Japão. Sim, a versão americana saiu antes da versão japonesa, e a versão japonesa ela acrescentou algumas coisas no jogo, e uma dessas coisas foi a cápsula de personagem da Bulma. Quando você zerava o jogo 100%, você acabava liberando a cápsula da Bulma como personagem. Porém, ainda assim, por algum motivo, por mais que você comprasse a cápsula da Bulma, você ainda assim não liberava ela como personagem jogável. E aí a galera começou a teorizar novamente que quando você comprasse a cápsula da Bulma, você tinha 30% de chance dela aparecer no slot da Videl. A verdade é que tudo isso sempre foi uma mentira, e a Bulma nunca foi uma personagem jogável em Dragon Ball Budokai 3. Mas é verdade sim que o modelo 3D dela estava dentro do jogo. Então algumas pessoas que queriam jogar com ela usavam um código que fazia ela estar na roupa da Videl e jogava com ela. Mas a verdade é que ela nunca foi uma personagem jogável.
Jogos cancelados de Dragon Ball. Em 1990, onde Dragon Ball começou a fazer um sucesso absurdo, consequentemente a gente via muitos jogos sendo lançados. Porém, naquela época, a gente era muito escasso de informação. As informações não eram compartilhadas de uma maneira tão fácil como hoje em dia. Então isso fazia muitos produtores serem muito mais relaxados em relação a hoje e fazerem anúncios de jogos que nem sequer começaram a ser produzidos. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, como por exemplo em 1994 foi anunciado o jogo Cell Chokugeki Da. 1994, a saga do Cell tinha acabado de terminar e eles decidiram surfar no hype e anunciaram esse jogo junto com o anúncio do emulador de 3DO para PC, mas a verdade é que foi apenas um anúncio e esse jogo nunca foi pra frente. Em 2002, um dos diretores da Atari falou que eles estavam produzindo um jogo de Dragon Ball para Xbox e queria sair no ano seguinte, por volta de 2003. Só que a verdade é que esse jogo nunca saiu. Apenas em 2005 que a gente teve um jogo de Dragon Ball para Xbox, que foi Dragon Ball Sagas, mas mesmo assim ele não foi lançado só para Xbox. Em 2004, a Atari anunciou que estava produzindo o jogo Dragon Ball Legacy of Goku 4, uma franquia que fez muito sucesso no Game Boy, porém a verdade é que esse jogo nunca foi lançado nos anos seguintes. Aqui eu dei apenas alguns exemplos, teve muitos outros jogos de Dragon Ball que foram anunciados, porém nunca foram pra frente, e nos tempos de hoje a gente sabe que isso é muito mais difícil de acontecer. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, porque ele deu um certo trabalho. Caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!